tudo bem? Legal. Sou o professor André de História e estou aqui para lhe ajudar numa revisãozinha desse primeiro bimestre. Você que estudou aí os conceitos da modernidade, né? Você que começou a trabalhar com a história da Europa mais moderna. Estou aqui para dar uma forcinha aí. Vamos dar uma relembrada rápida aí? Você estudou conceitos importantes, conceitos que nos afetam ainda hoje, né? Deixa eu só compartilhar com você aqui a minha telinha e aí a gente já começa a nossa brincadeira, certo? Bom, nesse primeiro bimestre, eu vou pedir para você dar uma revisada e aí eu vou pedir para você pegar o seu caderno de atividades e eu apontei para você aqui, ó, em que página estamos e qual unidade estamos estudando, certo? Então, meu queridinho, você começou estudando o Renascimento Cultural. E uma coisa muito importante é você pensar que o Renascimento Cultural, ele é fruto de uma grande mudança que a Europa teve nos séculos 14, 15, né? Quando você tem aquele final de cruzadas e aí você tem a retomada do comércio. Então, quando a gente fala em renascimento cultural, a gente também tem que associar renascimento comercial e renascimento urbano. E uma classe muito importante. Você lembra qual? Consegue? Vamos lá. Burguesia. A burguesia, na modernidade, todos os conteúdos que você estudou, imagino, nesse primeiro e segundo bimestre, você ouviu falar da burguesia. Ela está presente nos eventos. Então, o renascimento cultural, ele tem o financiamento da burguesia, a um primeiro momento, e a igreja, claro que vai ter uma participação importante, uma vez que a arte sempre esteve próxima da igreja. Mas vamos pegar alguns exercícios aqui para dar uma relembrada legal? Olha esse número 3 ali, ó. Observe esta reprodução da obra O Homem de Vitrívio, produzido por um mestre, Leonardo da Vinci. Após a sua análise, indique duas características do Renascimento que podem ser observadas nessa imagem. Pois bem, então, pessoal, o Homem de Vitrívio, o homem no centro, uma característica muito importante. Então, vamos ver lá? Entre as características renascentistas que estão nessa obra estão o antropocentrismo, o humanismo. O renascimento cultural é muito importante nisso. A matemática, as medidas dessa obra são perfeitas, tanto é que nós temos o famoso número áureo em vista dessa obra, dessa pintura. Todas as medidas ali, todas as dimensões são matemáticas. E, pessoal, o termo renascimento nos remete à Grécia e Roma. Lembra disso? Princípios greco-romanos. Humanismo, antropocentrismo, individualismo. Vamos pegar a época que você está estudando agora, pessoal. O capitalismo estava se formando. O capitalismo estava começando a se estruturar. E o capitalismo, ele tem como característica essa coisa do individualismo. Ele apresenta isso, né? Então, o renascimento cultural é o modelo a ser apresentado. Vamos em frente? Vamos pegar mais uma lá, então? Olha essa que interessante, ó. Observe as imagens a seguir. O Renascimento buscava também uma maneira racional de pensar o mundo. O Renascimento buscava você explicar a astronomia. E aí você tem novos modelos, né? Vamos dar uma olhada? Marque verdadeiro ou falso sobre essas imagens. Então você tem, na primeira imagem aí, né, a número 1 ali, você tem a Terra, por incrível que pareça, meus queridos, uma esfera girando. Parece que está em movimento o negócio ali, né? E a figura 2, você vê a Terra girando em volta do Sol. Pois bem, o primeiro item ali diz assim, a primeira imagem representa a teoria geocêntrica, a segunda, por sua vez, a teoria heliocêntrica. Então, a gente comparando as duas imagens nesse sentido, a primeira, a Terra está no centro. A segunda, o Sol está no centro. Uma mudança de concepção. Legal. Segundo item. A teoria heliocêntrica, representada pela segunda imagem, defende que o Sol gira ao redor da Terra. Não, né, meus queridos? Essa é a teoria não heliocêntrica. Então, errado. Terceiro item. A segunda imagem representa a concepção de universo defendida por Nicolau Copérnico e mais tarde por Galileu Galilei. Então, esses grandes cientistas, esses grandes homens, que não são os únicos da história, tem vários,
Mas esses dois são muito importantes, porque eles acabaram criando um novo modelo de astronomia. E o Galileu, por exemplo, sofreu bastante com a igreja. A igreja pegou muito no pé dele. Inclusive, né, temos uma história que o Galileu foi para a Inquisição, chamaram ele lá, e o Papa, que era um grande amigo dele, disse: ô, Galileu, não dá, cara, eu vou ter que te dar um toque aí, meu. Cuidado com a Inquisição. Eu não tenho autoridade para te ajudar. Vou te dar uma dica. Renegue suas ideias, senão eles vão te queimar. Aí, literalmente. Aí o Galileu chegou no tribunal, né? Perguntaram se ele, né, toda a teoria dele, disse: não, nada a ver, nós vamos atualizar o discurso. Viajei, não, bobei. Não, errei. Ainda assim, ele foi condenado à prisão domiciliar. Ele morreu sem poder sair de casa. Tipo, gripe da Covid aí, que não pode sair de casa. Mas reza a lenda que quando ele estava saindo do tribunal, depois de ter renegado todas as suas ideias, ele olhou para trás, estava na porta já, olhou para trás e teria dito: mas que é redonda é, hein? E foi embora. Não sabemos se isso realmente ocorreu. Conta-se. A história é legal por causa disso, né? Pois bem, pessoal, próximo item. A primeira imagem representa a concepção de universo defendida na atualidade. Agora vai entrar uma discussão, né? Nós estamos falando aqui de uma questão, nós estamos falando de conhecimento científico. Então, a primeira imagem, a teoria geocêntrica, não representa a atualidade, pessoal. Por mais que existam os bobos aí no YouTube lá, não, tá errado. Falso. E a última, a segunda imagem representa a concepção de universo defendida pela igreja. Na época, não. Na época, não. Hoje, claro que a igreja já se conscientizou da ciência e apoia completamente essas ideias. Então, pessoal, tudo bem? A ciência ajudou bastante. Vamos lá? Mais uma? A respeito das características dos estados nacionais modernos, marque verdadeiro ou falso. Pessoal, além do Renascimento, você também estudou a formação do Estado Nacional. Como é que a gente saiu do feudalismo para esse modelo? Como é que o senhor feudal deixou de ter poder? E aí você vai lembrar que tudo acaba girando na nobreza. Desculpa, na burguesia. A burguesia contribuiu. A burguesia ajudou o rei a controlar a nobreza. Então vamos dar uma olhada nisso? Letra A. Os poderes político, econômico e militar dos territórios eram centralizados na figura do rei. Certo. O rei conseguiu tomar dos nobres esse direito. Letra B. Os impostos arrecadados no reino sustentavam o rei e a sua corte. Também correto? Agora vem o segredo. Quem era a corte? Os nobres, os antigos senhores feudais. Então, pessoal, quando a gente pensa que eles foram detonados, derrotados, esmigalhados, nada a ver. Eles apenas foram associados ao novo modelo. Os nobres também ganhavam muita coisa com o Estado Nacional. Os nobres ganharam cargos, os nobres ganharam privilégios. Então, para eles não foi tão difícil assim, né? Esquecer o feudalismo. Próximo item. O poder do rei se fortaleceu na medida que o poder dos senhores feudais diminuiu. Uma balança, né, pessoal? Se o poder do senhor feudal era grande, o do rei era pequeno. Conforme o rei foi aumentando o seu poder, os senhores feudais foram diminuindo. Uma gangorra. Perfeitíssimo. Próximo item. A desestabilização econômica dos reinos foi um dos fatores que motivaram a formação dos feudos. Nós estamos estudando a época moderna, estamos estudando a formação do Estado Nacional. Então, isso é falso. Os feudos perderam poder. Último, o processo de ruralização dos reinos ocorreu por causa das invasões dos povos germânicos. Pessoal, essa alternativa confundiu tudo, né? Essa alternativa diz respeito ao fim do Império Romano. Nada a ver com essa época, perfeito? Vamos em frente? O Estado Nacional, ele é fruto da união da burguesia com o rei, que financiou grande parte do exército para derrotar a nobreza. Mas, sempre tem um mas, esse Estado Nacional ficou tão forte que chegou o momento que o rei disse: o Estado sou eu que mando na bagaça. E aí a gente estuda o absolutismo, e eu vou te dar uma dica boa aqui, né? Para você estudar o absolutismo, você tem que pensar num tripé. O absolutismo é sustentado por um tripé. O rei está em cima aqui das três perninhas.
quais são as perninhas? A burguesia, que entra com o dinheiro e com o aparato de estruturar o mercantilismo. Já vamos fazer uma questão disso. A nobreza, que entra com os cargos. A nobreza entra com a parte administrativa. Os nobres eram tesoureiros, eram pessoas, conselheiros, ministros. E a igreja, que entrou com a teoria do direito divino. Está escrito na Bíblia, o rei governa porque Deus o escolheu. E essa questão é exatamente sobre esses teóricos do absolutismo, os filósofos que organizaram o pensamento. A respeito deles, temos Maquiavel, Hobbes, Rousseau e Dante Alighieri. O Dante Alighieri, nem sei se ele se encaixaria nesse esquema aí de teóricos do absolutismo. Mas vamos ver o que esses caras fizeram, né? Vamos relembrar rapidamente, né? O que esses caras fizeram? Maquiavel. O cidadão defendia a organização do território sob o poder de um único líder. Para ele, o governante tinha que fazer tudo o que estava a seu alcance para manter o reino firme. Maquiavel defendia uma autoridade forte, uma autoridade violenta, se fosse o caso. Para Maquiavel, o rei não podia ser bonzinho, não. Porque ser bonzinho era sinal de fraqueza. Dizem que Maquiavel soltou essa frase. Os fins justificam os meios. Mas, pessoal, na verdade, não. Thomas Hobbes. Esse é um cara importantíssimo para a nossa realidade. Thomas Hobbes defendia que, para a manutenção da ordem e da paz, a população abria mão de sua liberdade para o Estado, que deveria governá-lo, mas sem o uso da violência. Por que isso? Porque Thomas Hobbes dizia que o homem é mau, que o homem é lobo do próprio homem. Lembra disso? Thomas Hobbes dizia que se a gente for deixado em estado de natureza, nós vamos nos matar no primeiro minuto. E aí ele dizia que era necessário, então, a existência do Estado para manter a ordem. E olha, pessoal, Thomas Hobbes não estava tão errado, não, né? Você já viu notícias, né, de momentos assim que a polícia entra em greve, as pessoas saqueiam mercado, saqueiam lojas, que do lado de suas próprias casas. Então, infelizmente, Thomas Hobbes não estava tão errado a respeito do homem. O Rousseau, o que esse cara pensava? Olha só, ele era bispo. Rousseau era bispo. Ele compreendia que os monarcas deveriam governar sem questionamento algum, porque representavam o poder divino na Terra. Pessoal, a teoria do direito divino é específica desse cara, Jacques Rousseau. E o seu Alighieri? Ele entendia que a pessoa tinha, né, a incumbência, e apenas uma, de comandar o Estado, sem a interferência da igreja. Então você vê que o Rousseau e o Dante Alighieri não combinam muito bem o pensamento, né? Agora, gente, vamos pensar na estrutura que você estuda hoje, no que você vive hoje. O Maquiavel é um cara importante para a escola. Você estuda ele em filosofia, em literatura, em absolutismo, em renascimento. O Maquiavel é importante para a escola. O Thomas Hobbes é importante para a sociedade. Esse cara é fundamental no estudo que a gente fará mais à frente de outros conteúdos. Mas vamos lá? Vamos pegar mais um? Não? Olha só. Explique com suas palavras, hein? Coisa rápida, hein? Dentro da lógica mercantilista, o que é balança comercial favorável? Absolutamente mole. É vender mais do que comprar. É vender caro e comprar barato. Exato. É uma forma de acumular metal precioso. O reino tem que vender mais do que comprar. O que é monopólio de comércio? Monopólio. Monopólio é mono, um só. Controle. Monopólio é o controle das atividades comerciais. Exemplo, Brasil colônia e Portugal metrópole. O Brasil não podia fazer comércio com ninguém, a não ser Portugal. Isso é monopólio. Protecionismo alfandegário, altamente polêmico hoje, né? Na atualidade, hein? O que é protecionismo alfandegário? É você cobrar tributos mais altos de produtos importados para tentar valorizar o seu. No mundo globalizado de hoje, não existe isso. Claro que existe, pessoal. Há uma intensa disputa entre países, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, no que diz respeito a aço, produção de aviões, produção de trigo, milho, combustível. Esse negócio aí de liberalismo total, de globalização, não cai nessa, não. Os países ainda praticam isso. Vamos lá? Beleza? Mais uma, então. A respeito das características da economia do absolutismo, no período, né? Analise. Primeiro item. O poder político do rei
era constantemente ameaçado por crises econômicas, uma vez que o monarca não controlava de forma direta a economia do rei. Opa, calma aí, pessoal. Mercantilismo é intervenção do Estado. Então, esse item 1 aí, ó. Item 2. Para fortalecer a economia, os estados absolutistas se lançaram em busca de metais preciosos e matérias-primas. O nome disso é metalismo. 2 é, ó, verdadeiro. 3. Uma das fontes de riqueza dos estados absolutistas provinha das relações comerciais com suas colônias. Verdade, né? Portugal dependia de muita coisa que o Brasil fazia. Então, pessoal, analisando nossas questões ali, ó, não tem 2 e 3 corretos, mas tem um falso. Então, marcamos a letra A. Ok? Beleza? Conseguiu relembrar pelo menos uma primeira parte aí do nosso conteúdo? Temos a segunda parte ainda do bimestre. Então, vamos relembrar daqui a pouco aí, num próximo vídeo. Queridão, beleza? Faça os demais exercícios. Continue estudando. Modernidade é cheia de coisas, hein? Um abraço. E nos vemos numa próxima aula aí, né? Pra gente continuar viajando pela história. Valeu!